Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 26 a 29 do livro de 1ª Crônicas, terminando este livro. Versículo 1 do capítulo 26. A lista de porteiros é limitada a 2 famílias levíticas, de Coate e Merari. Uma vez que o Asaf, músico, pertencia à família de Gerson, o Asaf aqui mencionado não é o salmista. Na Septuaginta está escrito Ebiasaf. Versículos 4 a 8. Obed-edom era porteiro de profissão, embora tenha se juntado aos músicos na transferência da arca para Jerusalém. Ele figurou de maneira proeminente entre os guardas, vindo equipado com uma família de 62 membros. Semaías, seu filho, não é o escriba Semaías. Os porteiros eram também uma guarda militar. Versículo 12. O cronista enfatiza que o serviço dos porteiros era tão importante quanto os deveres dos levitas que conduziam a adoração. Sem porteiros dedicados, o ministério do templo não poderia ser realizado. Versículo 13. Em vez de dividir os porteiros em 24 turnos, a designação deles baseava-se nas portas cuja guarda eram atribuídas a eles. Versículo 14. No lado leste é onde ficava a entrada principal do templo, onde ficavam 6 porteiros. Versículo 15. No lado sul ficava a entrada principal do rei. Obed-edom foi altamente honrado por essa incumbência. Versículo 16. O portão de Salequete era a porta designada para descarte de lixo e restos materiais de sacrifícios de animais. Versículos 17 e 18. O dever de guarda não se limitava às portas do templo. Os depósitos precisavam de proteção e as ruas que levavam ao templo. Versículos 20 e 21. Os gersonitas ficaram responsáveis pela vigilância dos tesouros da casa do Senhor. Aos levitas foram dadas responsabilidades no templo e também fora de Jerusalém. O templo era um armazém de grandes riquezas. Os levitas estavam encarregados de fazer as coletas e de gerenciar seus extensivos recursos. Versículos 26 e 27. Quando todos esses arranjos foram feitos, ainda não havia templo. Davi deu dinheiro para a causa e muitos dos seus oficiais de alto nível e oficiais militares também ofertaram para o fundo do templo. Grande parte dessas contribuições eram originárias dos despojos de várias vitórias militares. Versículo 28. Mesmo antes de se falar em construção do templo, os líderes de Israel dedicavam tesouros para o tabernáculo. Os itens acumulados procediam do profeta Samuel, do rei Saul, de seu comandante Abner e de Joabe, comandante de Davi e do próprio Davi. Versículos 29 a 32. Oficiais e juízes eram magistrados que cuidavam dos negócios cíveis e religiosos. Eram levitas e também cuidavam das atividades fora da adoração no templo. Os serviços eram prestados nas cidades e vilas fora de Jerusalém. Sendo levitas, conheciam a lei e podiam promover e administrar a justiça. Também faziam coleta dos dízimos, do dinheiro da redenção e das ofertas voluntárias do povo. O rei Davi constituiu levitas sob as tribos a leste do Jordão para vários assuntos, e possivelmente para instrução religiosa, pois essas tribos estavam ficando isoladas do restante de Israel. Agora nós vamos estudar o capítulo 27. Versículo 1 do capítulo 27. Os deveres militares tinham uma rotatividade, tal como se dava com as responsabilidades sacerdotais. Havia 12 divisões compostas por 24 mil homens cada. Cada uma dessas unidades ficava de serviço por um mês por ano em tempos de paz. Em tempos de guerra, todos seriam mobilizados. Muitos dos nomes deste capítulo também aparecem no capítulo 11, na lista dos 30. Versículos 2 a 3. Como descendente de Perez, filho de Judá, Jazobeão pertencia à família expandida dentro de Judá, a qual Davi estava ligada. Versículo 4. Micolote pode ter sido subordinada a Dodai e depois o substituído mais tarde. Versículos 5 e 6. Benaia era o mais honrado dos 30, chefe da guarda real de Davi e também comandante de uma das 12 divisões de 24 mil homens. Amizabade era o segundo nesse comando. Versículo 7. Azael deve logo ter sido substituído por Zebadias, já que Abner o matou na guerra contra Esbozete e Davi. Versículo 8. Israíta era outra divisão principal de Judá. Versículo 9. Tecoíta era de Tecoa, cidade de Judá, ao sul de Belém, terra natal do profeta Amós. Versículo 11. Esse Sibecai foi o que matou o gigante filisteu Sipai. Versículos 16 a 22. O versículo 16 inicia uma lista daqueles que foram governantes de cada tribo.
A ordem das 12 tribos difere aqui da de Gênesis e de 1 Crônicas 4. Gade e Azer não são incluídos. Levi e Arão são separados, embora fossem ambos levitas. Dan aparece em último lugar. E alguns atribuem isso ao fato de terem caído na idolatria, mas outros ligam-no ao fato de que havia uma tradição hebraica afirmando que o falso Messias sairia dessa tribo por Dan ser chamado de serpente. No versículo 18, esse Eliú, irmão de Davi, parece ser Eliabe. No versículo 21, vemos que o chefe da tribo de Benjamim era o filho de Abner, comandante dos soldados de Saul, que foi morto por Joabe. Versículos 23 e 24. Estes versículos referem-se ao recenseamento de Davi em Crônicas 21. Por causa da reação divina ao recenseamento, a contagem nunca veio a tornar-se parte do registro oficial da corte. Versículos 25 a 31. Esses versículos falam do gabinete de Davi. Asmavete era o secretário do tesouro. Sob sua orientação estavam Jonatas, filho de Uzias, que supervisionava os vários depósitos do tesouro por todo o país. Também havia postos no gabinete para a supervisão da agricultura e da pecuária. Versículo 32. Aqui encontra-se o circuito interno dos conselheiros de Davi. Jonatas, tio de Davi, só aparece nessa função nesse versículo. Jeiel, que cuidava dos filhos de Davi, devia ter grande habilidade na diplomacia e na resolução de conflitos. Versículo 33. Aitofel era tão sábio que seu conselho era considerado quase uma palavra do próprio Deus, porém apoiou Absalão. Uzai ajudou Davi ao se infiltrar no círculo interno de Absalão e frustrar o conselho de Aitofel. Versículo 34. Neste versículo são elevados conselheiros de Davi após a morte de Aitofel. Joiada, filho de Benaia, não deve ser confundido com o herói Benaia, filho do sacerdote Joiada. Depois Abiatar, provavelmente o sacerdote que era amigo de Davi, antes do rei ficar velho e ele decidir apoiar Adonias para subir ao trono no lugar de Salomão. Agora nós vamos estudar o capítulo 28, versículos 1 a 3 do capítulo 28. Davi convocou todas as autoridades de Israel com o intuito de proclamar sobre a construção do templo e quem o sucederia. Na coroação de Davi em Hebrom, os líderes disseram a ele que eram da mesma família. Agora Davi chama os líderes de meus irmãos. Davi expôs ao povo aquilo que já tinha dito a Salomão, a razão pela qual ele não podia construir o templo. Versículos 4 a 6. Salomão foi designado como sucessor de Davi por eleição divina e não por motivo de manobras humanas. Ser escolhido por Deus era o requisito essencial para que houvesse o legítimo rei de Israel. A dinastia de Davi, culminando em Cristo, seria eterna. Versículo 7. A promessa a Salomão é uma promessa condicional, enquanto para Davi a promessa foi incondicional. Versículo 9. Condições básicas da aliança se aplicam às promessas feitas a Davi e à sua linhagem. Embora a própria dinastia davídica não fosse rejeitada, reis individuais e a nação poderiam sofrer severamente o castigo divino contra a apostasia. Versículo 10. Davi exortou Salomão a ser forte. A construção do templo ocasionaria uma revisão do sistema de adoração em Israel. Com a chegada do templo, os sacrifícios seriam restritos apenas a Jerusalém e aos sacerdotes que tinham sido especificamente designados para esse propósito. Só um líder forte e eficaz seria capaz de conduzir as 12 tribos a essa nova adoração. Assim que a liderança em Jerusalém se tornou fraca e o reino se dividiu, o sistema sacrificial também desandou. Versículos 11 a 18. Salomão recebeu de seu pai a planta do templo com todas as especificações necessárias. O plano do templo foi divinamente inspirado, como também o fora o do tabernáculo de Moisés. Os objetos e sua colocação tipificavam o caminho da salvação traçado por Cristo. O autor, dos versículos 11 a 18, apresentou informações não encontradas em 2 Samuel ou 1 Reis. A verdadeira responsabilidade do planejamento do edifício do templo, sua administração, seus altares, etc., pertenceu a Davi. Salomão somente cumpriu os planos de Davi. O fato dos esforços de Davi terem sido dirigidos pelo Espírito Santo reforçava a necessidade da comunidade judaica, após o retorno do exílio babilônico, seguir os padrões estabelecidos para o templo de Davi e Salomão. Versículo 20 do capítulo 28. Davi destacou que o Senhor estaria com Salomão para todo o projeto de construção e depois. Agora nós vamos estudar o capítulo 29, versículos 1 a 5 do capítulo 29. Davi chama a atenção dos líderes para a juventude de Salomão, explicando que já havia preparado tudo que fosse necessário para a obra.
Davi declarou o propósito por detrás das realizações anteriores. Tudo fora feito para preparar os meios para a construção do templo por Salomão. Davi contribuiu com suas próprias riquezas, em adição aos despojos de guerra, e serviu como um exemplo de contribuição generosa para o templo. Versículos 6 a 9. O rei e o povo contribuíram com sinceridade e franqueza e deram voluntariamente, e não por necessidade, com alegria. Mesmo que nem todos pudessem ofertar, a alegria foi compartilhada. Versículo 11. Provavelmente esta seja a origem do final mais longo da oração do Pai Nosso, em Mateus 6, versículo 13 e em Lucas 11, versículo 4. Versículos 14 a 16. Embora Davi tivesse trabalhado arduamente nos preparativos para o Templo de Salomão, ele reconheceu que todas as suas realizações vinham da mão soberana de Deus. Davi viu a si mesmo como fraco e sem esperança à parte da bênção de Deus. Versículo 18. As palavras de Davi falam diretamente aos leitores de tempos posteriores, os quais deveriam continuar a contribuir voluntariamente para a adoração no templo. Versículos 21 a 25. A transferência da autoridade para Salomão culminou em uma grande celebração com sacrifícios, festejos e harmonia nacional. Houve ofertas pacíficas, já que comeram todos juntos. Salomão já havia sido proclamado rei e sido ungido na fonte de Gion, então aqui ele recebeu a unção oficial diante de todo o povo. Versículos 26 a 30. Esses versículos resumem o reinado de Davi e oferecem uma avaliação de seu sucesso. Davi viveu uma vida longa, que é a indicação da bênção de Deus, e desfrutou de riquezas e honra. Natan e Gade escreveram um relatório histórico acerca do período do reinado de Davi, mas essas crônicas não mais existem. Então, nós encerramos o estudo dos capítulos 26 a 29 do livro de 1 Crônicas e encerramos o livro de 1 Crônicas.